Sr. Presidente, antes de mais gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme Oliveira Martins, assim como o Diretor-Geral do Tribunal de Contas, Dr. José Tavares. Compete ao Tribunal de Contas analisar as contas das empresas públicas, em particular no que diz respeito ao endividamento, aos compromissos financeiros e à utilização de swaps na gestão da dívida. Ao longo dos anos, como aliás referiu, o Tribunal de Contas realizou diversas auditorias ao universo das empresas públicas que estão em análise nesta Comissão. E a primeira pergunta que eu lhe queria colocar é a seguinte: portanto, ao longo destes anos todos, cobertos pela análise da Comissão, desde 2003 a 2013, qual foi o relevo dado nessas auditorias à análise dos contratos swaps celebrados por essas empresas públicas? Obrigado, Sr. Presidente. Como já referiu, em 2006 o Tribunal de Contas realizou uma auditoria à empresa Metro do Porto, auditoria número 33 de 2006. O relatório dessa auditoria assinala, em particular, perdas em 2 contratos swaps devido à queda das taxas de juros. Refere ainda que essas perdas em 2003 foram registadas como perdas financeiras, mas que a partir de 2004 já teriam sido registadas como fornecimento e serviços externos. E a pergunta que lhe queria colocar é a seguinte: se o Tribunal de Contas considera que um contrato que corresponde à troca de riscos de dívida possa ser registado como uma prestação de serviços. Admite que uma classificação desta natureza permite ou pode permitir a dissimulação de contratos de elevada complexidade e risco? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita então colocar a questão de outra maneira, talvez dessa maneira possa dar-nos alguma informação. Na sequência da auditoria e do relatório e da interpretação que a empresa e os gestores da empresa Metro do Porto fizeram, tem conhecimento que essa empresa tem em anos posteriores corrigido esta opção de classificação contabilística dos swaps? Então aguardaremos pela decisão relativamente a esse assunto. Mais tarde, e passando para outra auditoria, em 2010, o Tribunal de Contas realizou uma auditoria também ao Metro do Porto, a auditoria número 12 de 2010. Nessa auditoria, tanto quanto nos apercebemos, não há qualquer referência a contratos swap, o que nos surpreendeu na nossa análise. E por isso lhe perguntava por que razão não há qualquer referência a contratos swap, porque obviamente eles existem e estavam ativos, vivos, nessa altura. Não foram detectados por algum motivo especial ou foram detectados e há algum motivo que tenha levado a que não tenham sido incluídos na análise? O âmbito da auditoria era diferente. Portanto, o que está a informar é da auditoria, portanto, não incluía os swaps de todo. Então, permita-me perguntar, relativamente a esta auditoria, tinha um objeto diferente, não se justificaria, tendo em conta os problemas detectados em 2006, que houvesse posteriormente uma auditoria que também incluísse os swaps, visto que havia esses problemas que já foram referidos? A sua informação, mas compreenderá que nós levantamos as questões relativamente ao Metro do Porto, até porque, de acordo com o relatório da IGCP, o Metro do Porto tinha swaps em 28 de setembro de 2012 com valor de mercado negativo no valor de 1.000 milhões de euros. É uma quantia considerável, só ultrapassada por outra empresa, a Metro de Lisboa, e que por si só representa 1/3 das perdas potenciais do universo das empresas públicas. Daí a nossa atenção. Obviamente compreendemos, colocamos as questões, aquelas que o Sr. Presidente puder responder, responderá, aquelas que caírem dentro do segredo de justiça, obviamente explicará e nós conformamos com essa resposta. Então passava para uma outra auditoria. Em 2005, o Tribunal de Contas fez uma auditoria à ACP, a auditoria 30 de 2005, e é também uma empresa pública que tem contratos swaps referenciados no relatório da IGCP no valor atual de 140 milhões negativos ou antes do cancelamento dos contratos, e esta auditoria faz uma referência à existência de contratos swaps nessa empresa. Mas, mais uma vez, em auditorias posteriores, deixa de haver, pelo menos da nossa análise, referência a esses contratos swaps. Há alguma explicação para isto? O âmbito das auditorias que se verificaram posteriormente não incidia sobre os swaps e não foram questões tratadas, ou os swaps não foram considerados problemáticos nessa altura e uma opção de não inclusão no relatório da auditoria? Portanto, esta questão que lhe colocava, não sei se poderá responder ou não, porque é também sobre um assunto particular. Posso.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora, uma outra auditoria ainda, a Carris, não a que referiu na sua intervenção inicial, porque, como disse, só hoje enviou à Sra. Presidente da Assembleia da República, não chegou a esta comissão, analisaremos depois na altura e tentaremos interpretar o que lá se diz, mas uma auditoria anterior, a número 30 de 2009, feita à Carris, e é feita uma referência a contratos swap assinados entre 2003 e 2007, nomeadamente ao bom desempenho financeiro destas opções. Entretanto, sabemos, com o passar dos anos, que não se revelaram tão boas opções, porque, devido à evolução do mercado, se traduziram em perdas potenciais, algumas delas transformadas em perdas reais com o cancelamento desses contratos swap. Agora, nós sabemos que determinados contratos swap permitem adiar riscos, antecipando proveitos financeiros. Numa primeira fase, esses riscos são adiados, há um proveito para a empresa e os riscos só se verificam ou só se adensam posteriormente. E a pergunta é se as auditorias do Tribunal de Contas analisaram ou procuraram analisar de alguma forma a necessidade de avaliar a evolução dos swaps ao longo do tempo, fazer um seguimento dos contratos swaps, tendo em conta exatamente a circunstância que eu referi, que inicialmente, na altura, até podem ter um bom desempenho, ter um valor de mercado positivo, mas depois com os anos o risco começa a surgir e pode dar-se uma inversão da tendência. É esta pergunta que eu gostava de colocar. Mas não temos dúvidas já deste facto. Os swaps especulativos violam clara e inequivocamente a lei financeira. Na continuação desta pergunta, se nas diversas auditorias que o Tribunal de Contas fez, se detectam outras empresas em que houvesse claramente swaps com uma natureza de diferimento do risco e que empresas são essas em que o número de swaps com esse diferimento de risco seja significativo? Obrigado, Sr. Presidente. Nas diversas auditorias que o Tribunal de Contas realizou, houve uma plena colaboração por parte dos gestores dessas empresas públicas, relativamente às quais eram realizadas auditorias, em revelar todos os elementos relativos aos contratos swap, nomeadamente as suas estruturas complexas e o elevado potencial de risco, ou sentiu em algum momento que da parte das empresas não houvesse essa total disponibilidade para a colaboração com o Tribunal de Contas, apresentando voluntariamente todos os elementos que permitissem ao Tribunal de Contas fazer uma avaliação profunda e detalhada da situação? Obrigado, Sr. Presidente. Recentemente, o IGCP, no âmbito do processo de cancelamento dos swaps das empresas públicas, encomendou um parecer jurídico à Cardigos. Nas páginas 3 e 4 deste parecer, argumenta-se que os contratos swap celebrados por empresas públicas, reclassificadas ou não reclassificadas, deveriam ter visto prévio do Tribunal de Contas, pois geram encargos financeiros. É também afirmado neste parecer que, e cito, e vou fazer uma citação, os derivados celebrados com intuito especulativo preenchem a previsão das normas aplicáveis pelo que deveriam ter sido sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas. Fim de citação. A pergunta que lhe coloco é se concorda com esta perspectiva e se considera que estes contratos, não tendo sido sujeitos a contratos especulativos, natureza especulativa, não tendo sido sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas, poderão ser considerados ou deveriam ser considerados nulos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A outra questão que eu lhe queria colocar, aliás, são duas questões numa. Primeiro, se durante este período em que o Tribunal de Contas analisou os contratos só para as empresas públicas, se por parte do Governo, dos Ministros das Finanças, do Secretário de Estado do Tesouro, do IGCP, da IGF, da IGTF, em algum momento procuraram o Tribunal de Contas para aprofundar ou debater esta questão dos contratos swaps e as suas implicações e os efeitos na dívida dessas empresas. E uma segunda questão, se considera que as direções financeiras das empresas públicas disponham de conhecimentos técnicos adequados para negociar em pé de igualdade com a banca a contratação de swaps que muitas vezes são extremamente complexos na sua estrutura. Quanto à competência técnica, que coloca, se porventura essa competência técnica existe, eu dir-lhe-ei que seria muito bom que todas as entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal pudessem ter uma maior atenção relativamente ao regime muito complexo que esta matéria envolve e, designadamente, toda a matéria
das decisões do Tribunal. E, portanto, eu diria que temos tido uma função pedagógica que é importante. Reconheço que há muitas entidades que têm um conhecimento insuficiente destas figuras e talvez esse facto tenha levado a práticas desconformes com a lei.